Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, né? Hoje nós temos a participação de uma pessoa muito especial. Fala seu nome para eles. Pode falar. Ih, ela tá com vergonha. Mas hoje nós temos participação da Maria Eduarda, né? Da Duda. Para quem não me conhece, ela é minha filhotinha, né? Que Deus me presenteou com a vida dela. Tá? Então, hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais, né, sobre alguns profetas menores que nós já estávamos estudando, né, sobre os profetas menores, e hoje nós vamos dar continuidade, tá? Então, nós vamos estudar hoje um tema bem conhecido, né, que é sobre Jonas. Ai, tia, mas eu já tô careca de saber disso. Calma, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, tá? Então, a mesma mensagem que Deus traz, quando você ouve ela e Deus fala no seu coração de um modo diferente, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Jonas. Não vou estar fazendo a leitura toda do livro, justamente para você em casa ter a oportunidade de estar aprendendo mais, lendo mais. Aproveita esse momento, leia com mais calma, né, com seus pais, ou você que está aí com seus filhos. Então, é bom a gente estar lendo a palavra do Senhor, tá? Nos faz crescer, tá bom? Então, vamos dar início, então. Vou começar a falar um pouquinho da história que você já conhece. Se você não conhece, é uma ótima aprendizado. E você que conhece, nós vamos aprender mais ainda um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Jonas, na verdade, Deus fala para Jonas. Lembra que Jonas é um profeta, tá, galera? Profeta é aquele que ouve Deus falar e a transmite. É isso que é ser um profeta, tá? Então, o que Deus? Deus deu uma ordem para Jonas. Falou bem assim: Jonas, olha, Jonas, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive falar com aquele pessoal lá, porque o povo lá tá um povo que precisa de ouvir as minhas palavras. A maldade deles chegou até os meus ouvidos. Mãe, Oi. Jonas é de Deus? Jonas é. Só que chegou um período, o que aconteceu? Deus falou para Jonas ir lá na cidade de Nínive falar isso. O que aconteceu? Será que Jonas foi? Não. Pois é. Jonas não foi. Começou a vir uma tempestade. Deus mandou uma tempestade, né? Mandou um vento forte. E o que aconteceu? Tão forte que correu o risco do navio se partir ao meio, tá? Então, para você ver a grandeza de tão forte que foi, tá? Aí os marinheiros começaram a gritar: ai, socorro, socorro, socorro. Imagina você em alto mar, vindo uma tempestade, pronto. Ah, eu acho que eu ia tremer nas bases. Eu na praia, quando vem uma onda grandona, gigantesca, eu já fico com medo. Agora você imagina você em alto mar, com aquela onda gigantesca, aquele vento assim, ó, que o pessoal deveria ter ficado com muito medo, e ficou, né? Então, o que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte: ah, então vamos começar a jogar as coisas para fora do navio. Vamos começar a jogar as coisas para fora e para ver se o navio fica mais leve. Por que jogar as coisas pra fora? Porque quando as coisas estão pesadas, ela tende a afundar, né? Quando tá muito pesado, tende a afundar. Então, o que os marinheiros pensaram? Vão começar a jogar a carga para fora, jogar a carga no mar, porque aí o navio fica um pouco mais leve e de repente a gente não afunda. Entendeu? E foi assim. Mas, o que aconteceu? Foi o capitão do navio, foi lá no porão, e quem que ele acha lá no porão? Quem que o capitão achou lá no porão?
dormindo. Jonas? Jonas estava lá no porão, bem assim, ó, roncando. Não fala que ele estava roncando, tá? A tia Lu que tá falando. Mas ele estava num sono profundo. Aí o que o capitão fez? Acorda! Chamando o Jonas. Acorda, Jonas, acorda! Que a coisa tá ficando feia. Como que você consegue dormir numa situação dessa? Aí Jonas lá deveria estar assim... que acabou de dormir, deveria estar com a cara inchada, né? De dormir, estava no sono profundo. E o que aconteceu? A baleia comeu? Calma aí, nós vamos chegar lá. Aí o que aconteceu? E o capitão foi e falou bem assim para Jonas: Jonas, pede para o seu Deus, porque cada um, quando eles começaram a pedir socorro, né? Socorro, socorro. Cada um começou a pedir para o Deus que ele acreditava. Mãe, existe ainda Jonas? Não, Jonas, ele já morreu, tá? Então, mas a história dele está na Bíblia, porque Jonas viveu, né? E já morreu, porque essa história já tem muito tempo, tá bom? Então, hoje Jonas Jonas morreu, tá descansando, tá? Então, Jonas não existe mais, existe só... Ele morreu? Morreu, Jonas morreu. Conta de quê? Mas a história dele, Deus, está registrado na Bíblia, a história de Jonas. Então, por quê? Quando eles começaram a pedir socorro, cada um acreditava em um Deus, menos no nosso Deus, né? Que criou todas as coisas. Então, eles começaram a pedir socorro, cada um para o seu Deus. Mas será que deu certo? Não, né? Porque existe somente um Deus. Só existe um Deus. E nada, ó, adiantou. Nada adiantou. Não tem 3, não? Então, é trindade, né? Foi a aula que a tia Ju deu. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Tá bom? Existe a trindade. Então, e o que Jonas... Aí descobriram que o culpado daquela situação toda, daquela tempestade, daquele vendaval, descobriram que quem era o culpado daquilo tudo? Jonas. Eles descobriram que era Jonas o culpado. Aí o que aconteceu? Eles queriam saber, né? Por quê? Aí perguntaram, né? Então vamos ler lá. Lê comigo lá em Jonas. Nós estamos estudando Jonas, tem que ser o livro de Jonas, né? Então vamos ler lá comigo. Jonas 1, do 8 ao 9. Do 8 ao 12. Então vamos lá. Jonas 1, do 8 ao 12. Tá? Vamos ler lá comigo, bem assim. Então, eles perguntaram o que deviam fazer, né? Então, vamos ler lá. Lá na palavra fala bem assim, ó. Então, lhe perguntaram. Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Começaram a perguntar, né? Tipo, eu preciso de saber por que está acontecendo isso tudo. Aí ele respondeu bem assim: eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. Os marinheiros falaram com ele. Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa
que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Então Jonas reconheceu, né, o erro dele. Ele reconheceu que aquilo tudo estava acontecendo por conta de uma desobediência dele, né? Ele desobedeceu a Deus. Mas será que eles imediatamente jogaram Jonas? Não, eles ainda tentaram. Não, pera lá, vamos tentar arrumar um jeito aqui. Olha essa ventania, eles devem ter pensado, né? Olha esse vendaval, essa tempestade, a gente vai te jogar no mar. Calma aí, dá a solução, né? Aí eles começaram a remar muito forte, né? Forte, começaram a remar, tentando levar o navio para a praia, mais próximo da praia. Eles já estavam na praia porque Não, tem onda. então, eles já estavam no alto mar. Aí eles tentaram remar para chegar até a areia, né? Chegar mais próximo, para tentar levar o navio mais próximo, né? Para eles conseguirem se salvar, né? Mas não conseguiram. Então vamos ler lá agora Jonas de 1:14 ao 15. Vamos lá ver. Então, pera lá, deve ter um jeito. Vamos lá. Aí o que eles fizeram? Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade, ó. Mas os marinheiros nem acreditavam em Deus, mas eles viram aquilo tudo e eles falaram: esse Deus é poderoso mesmo, hein? Então eles começaram a orar, né? Com medo. Eles começaram a orar mesmo, né? A clamar e falar assim: o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Então, o que aconteceu? Eles pegaram Jonas e jogaram no mar, né? E o que aconteceu? Que você já sabe, né? Um grande peixe, tá? Um grande peixe engoliu Jonas. Engoliu. E ele começou, depois que engoliu... Não é peixe, mãe, é baleia. Não, a Bíblia fala que é um grande peixe. É. A gente que fala que é baleia porque a gente conhece a baleia como um grande peixe, né? Mas a Bíblia fala que foi um grande peixe. Mas Então, foi um peixe grande, tá, galera? grande demais? Grande demais. Por quê? Imagina a mamãe. Imagina um peixe engolindo a mamãe. Tem que ser um peixão, não é? Tem que ser um peixe muito grande. E foi isso que aconteceu. Um peixe grande engoliu Jonas. Aí Jonas entrou na barriga lá do grande peixe, né? E deve, ó... deveria estar fedido, né? Lá dentro da barriga do peixe. Então, o que aconteceu? Jonas, lá na barriga do peixe, começou a orar, começou a clamar, né? Ele pediu por socorro. E logo ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu de ter desobedecido. Ele pediu muito a Deus. E Deus manda, né? Depois de 3 dias, Deus manda a baleia vomitar Jonas. Vomitou Jonas. É peixe ou baleia? Ai, a grande peixe, eu falei baleia? Pois é, ó, aqui, ó, tá me corrigindo. Então, Deus vomitou Jonas e o grande peixe vomitou Jonas na praia, né? Aí, então o que Deus fala assim? Jonas, vamos fazer o seguinte então. Você vai lá para Nínive e vai dar o meu recado, tá? Já que eu mandei você da primeira vez, você não foi, eu tive que colocar você na barriga do grande peixe. Agora você vai voltar para você vai lá para Nínive e vai falar o que eu quero, tá? Então, peraí, filha, vai cair. O que aconteceu e qual era o recado que Deus mandou
Jonas levar para Nínive? Tem um recado. Sabe qual foi? O recado foi que Deus iria destruir a cidade de Nínive. Deus falou que em 40 dias Deus ia destruir a cidade de Nínive, né? E por conta, né, das coisas, a maldade que eles estavam cometendo. E eles não criam em Deus. Então eles estavam cometendo absurdos e não se arrependiam, né? Então Deus falou assim, ó, pode falar lá com o povo, 40 dias eu vou destruir. Mas aí, os moradores de lá, eles creram em Deus, né? E começaram a jejuar. Começaram a se mostrar arrependidos. Porque quando Jonas levou essa palavra, eles começaram a acreditar, né? Eles começaram a acreditar. Então, eles começaram a se arrepender. E começaram a jejuar, né? E começaram, né? Então, aí o rei de Nínive deu um decreto. O que será que é esse decreto? O que será que é esse decreto? Vamos ler lá, ó. Jonas 3, 8. Vamos lá. Abre aí sua Bíblia, Jonas 3, 8. Fala assim, ó. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, né? Sinal de arrependimento, né? Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Olha o decreto do rei. Viu? O rei deu esse decreto. Ele deu esse decreto. Deixa eu ler de novo, né? Porque pensa bem. Um povo que não acreditava em Deus. Mas eles começaram a temer a Deus, né? Porque Jonas foi lá falar que em 40 dias a cidade ia ser destruída. Eles começaram a orar, a jejuar. Eles estavam se arrependendo dos pecados. E o rei fala isso. Vou ler de novo, que é muito interessante. Ó. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor, né? E abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Então, eles já estavam reconhecendo que eles estavam no caminho errado. Eles já tinham reconhecido que eles estavam cometendo maldade. Eles reconheceram que isso não estava agradando. E eles reconheceram e se arrependeram. Por quê? Você, assim como eu, nós somos pecadores. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro. Quando nós erramos, nós temos que falar, eu errei. Não ter vergonha de falar que errou. Eu errei. Nunca pode ter vergonha. Nunca pode ter vergonha. É bonito você reconhecer quando você erra. Então, o rei reconheceu que eles estavam errados e ainda falou, ore com fervor e abandone a maldade. Tá? Então quando você reconhecer que você errou, abandone o que está te fazendo errar. Corre, né? Então fuja dessas coisas que estão fazendo você andar no caminho errado, tá? E o que aconteceu? E Deus, vendo isso tudo, fez o quê? Porque Deus, né, ele vê tudo, ele sabe tudo. Não tem como a gente esconder as coisas dele. E as pessoas, aquele lugar ali onde as pessoas não acreditavam nele, agora estão se arrependendo, estão crendo nele. O que Deus fez? Vamos descobrir? Vamos lá. Jonas 3, 10. Fala assim. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria.
Então, Deus mudou de ideia, né? Ele viu que o povo estava crendo nele e ele mudou de ideia. Olha que legal! Então, galera, ore, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa, porque Deus tem planos maravilhosos para vocês. Limpa o coração, né? Limpa o coração da sujeira, né? Porque o pecado, ele é sujo, ele nos afasta de Deus. Então, quando nós cometemos pecados e não nos arrependemos, nós estamos nos afastando de Deus. Então, se você quer se aproximar de Deus, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa e fuja das coisas que te faz pecar, tá? Mas aí, né, Deus mudou de ideia. Né? A palavra do Senhor fala aqui que Deus mudou de ideia, né? Mas você acredita que Jonas ficou com raiva? Ó, Por que ele ficou com raiva? porque Deus desistiu de destruir a cidade. Vê se pode um servo do Senhor ficar com raiva porque a cidade não foi destruída. Pode isso, produção? Pode? Então, Jonas ficou com raivinha. Ó, pois é, esse Jonas tem muito o que aprender, não é? Tem muito o que aprender, esse Jonas. Aí, Jonas saiu de Nínive. Ele construiu um abrigo para ele, né? E sentou-se na sombra. Porque ele foi para um lugar onde o sol estava batendo nele, né? E o que ele fez? Ele construiu um abrigo, né? E se sentou numa sombra. O que Deus fez? Porque Deus nos ama tanto, tanto, tanto. E Deus fez uma planta nascer. A planta veio, cobriu Jonas, tapou ele mais ainda, né? Fez uma sombra. Ele merecia? Nem eu e nem você também. A gente não merece. Mas, porque nós somos pecadores, né? Mas Deus nos ama tanto, 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 que o que aconteceu? Ele fez uma planta nascer por cima de Jonas, para dar sombra e trazer mais conforto para Jonas. E Jonas ali, ó, sentou, deve ter deitado um pouquinho. Mas no outro dia, Deus fez o quê? Deus permitiu que viesse um animal e comesse a planta. A planta, ó, murchou. A planta morreu, né? Ai, Jonas, como pode? Jonas ficou de novo irritado. Vocês acreditam nisso? Que Jonas ficou irritado. Posso tocar meu cabelo, mãe? Pode. Jonas ficou irritado. Depois Deus mandou um sol. Depois Deus mandou um sol muito quente. Deus permitiu, Deus mandou, né, um sol muito quente. Mas tão quente que Jonas quase desmaiou. Jonas, pensa você andando, eu vou ali, ou jogando bola no sol, ou você faz uma caminhada, vai no supermercado, o sol tá quente, aí você não aguenta mais aquele calor, aí você chega em casa assim fadigado com aquele calorão todo. E a gente fala assim, nossa, eu preciso de deitar. E o que Deus fez? Mandou um sol forte, que Jonas quase desmaiou de calor, né? Aí Jonas começou a reclamar. Para mim, é melhor morrer do que viver. Ó, Deus cuida tão bem da gente, né? E a gente vai ficar reclamando, né? Aí, mas Deus, vamos ler lá, mas Deus pergunta lá em Jonas, vamos ler, Jonas 4, do 9 ao 11. Vamos ler. Jonas 4, do 9 ao 11. Leia aí comigo. Mas Deus perguntou, Jonas,
Você acha que está certo ficar com raiva por conta dessa planta? Né? Que no caso foi a planta. Jonas respondeu: é claro que tenho razão. Ó, se sentiu ainda na razão. Olha como é que ele fala. É claro que eu tenho razão para estar com raiva. E com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Porque Deus, ele permite as coisas acontecer e ele faz com que porque o coração dele ainda está com ele não limpou o coração todinho. Vamos descobrir. Então, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Ó, Deus falando com Jonas. Então, eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive. Olha! Onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Então, o que Deus quis mostrar aqui? Você está com dó de uma planta? Você que não fez nada para a planta, não foi você que plantou, não foi você que regou, não foi você que fez nada. Mãe. Você está com dó desta planta? E eu? Né? Que o povo, praticamente ele disse isso. E eu não posso ter pena de um povo que tem mais de 120.000 crianças inocentes. Então, o que ele fez? Deus, no seu imenso amor, né? Ele fez o quê? Ele mostrou para Jonas, porque ele já conhecia que Jonas era reclamão. Né? Ele sabia que Jonas ainda precisava de tirar a sujeirinha do seu coração ainda. E ele fez o quê? Ele fez essas coisas, ele permitiu essas coisas acontecerem para Jonas sacar. Nossa, é isso mesmo. Eu que não fiz nada, tô com dó, imagina o Senhor que fez tudo, né? Fez tudo. O Senhor não pode voltar atrás de uma decisão ou se arrepender, né? Então, esse texto hoje, ele nos traz, né? O que nós estamos, né? Por que às vezes a gente fica desesperado? A gente fica reclamando, murmurando, né? Às vezes do nosso trabalho, né? Às vezes da nossa escola, às vezes reclamamos dos nossos pais, às vezes reclamamos dos nossos filhos. Mas será que nós estamos na condição de reclamar? Nós estamos na condição de filhos rebeldes, de filhos desobedientes, né? Então, nós estamos nessas condições, a gente não tem condição de reivindicar nada. Que Deus, Ele que criou todas as coisas. Ele que criou, Ele que nos deu, Ele dá e tira na hora que Ele quer, né? Ele pode fazer uma planta nascer agora e de noite ou de dia a planta morrer. Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus, né? Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Ele permite algumas situações acontecerem para que nós possamos entender o que Ele quer. E o que Deus quer de mim e de você nessa noite? Esse texto, ele fala sobre o quê? A lição, né? É o povo de Deus, que Deus, ele ama todos. Não é só o povo de Israel, né? Que ele ama. Ele ama os judeus e os não judeus. Você que já teve essa aula, né? Você adolescente, você teen, ou você adulto que já teve essa aula, coloque aí para mim o que significa ser judeu e não judeu, tá?
Coloque aí para mim nos comentários para a gente entender melhor, né? Nós já tivemos um estudo sobre o que é ser judeu, o que é não ser judeu. Será que Deus, ele se importa somente com um povo? Porque a palavra dele mostra aqui que ele ama tanto os judeus quanto os não judeus, porque o povo não conhecia ele. O povo de Deus, o povo lá de Nínive, não conhecia, mas eles começaram a acreditar. E Deus teve compaixão deles. Daí você já tira que Deus, ele ama todos. Todos, seja judeu ou não judeu. Seja você que serve ao Senhor e aquele ainda que não conhece, mas que precisa de mim e de você para conhecer. Né? Nós temos que ser profetas de Deus aqui na terra. Nós temos que falar da palavra de Deus. Assim como os profetas falam. O que adianta a gente guardar pra gente? Se tem muitas pessoas que não conhecem, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar. Às vezes o nosso vizinho, às vezes ouviu falar, mas nunca teve um entendimento. Será que o seu vizinho aí tem um entendimento? Será que o seu amigo da escola tem um entendimento? Eu já ouvi falar de Jesus. Eu sei que ele morreu na cruz por mim e por você, mas e aí? Será que ele tem esse entendimento desse amor de Deus? Então faça a sua parte. Faça a sua parte. Fale a quem Deus manda você falar. Tá? Não se acovarde. Não seja desobediente. O que é bom a gente passa pra frente, não é? O que é bom a gente passa pra frente. Eu vou guardar pra mim, só pra mim, eu sou egoísta assim, né? Será que eu sou tão egoísta que eu não quero falar pras pessoas que Jesus é maravilhoso? Que Jesus morreu por mim, por você, mas ele ressuscitou e que todo aquele que nele crê e se arrependa dos pecados vai ter uma vida eterna com ele? Assim como o povo de Nínive conheceu a Deus, né? E se arrependeram. Eles tiveram, né, o seu momento de entrega, tá? Então, o que esse texto traz pra gente é: Deus, ele é o Senhor do mundo e das nações. Ele pode todas as coisas, tá? Então, pare de reclamar, tá? Pare de reclamar e vá trabalhar com amor, dê glória a Deus. Reclama não, que quem reclama vai pro fim da fila, né? Reclama não, dê glória a Deus, porque tudo Deus permite. Se ele tá no seu trabalho é porque ele permitiu que você está. Tá passando por problemas lá no trabalho? Ore, né? Os marinheiros lá começaram a orar quando o negócio começou a ficar feio lá no bar, lá no navio. Então ore. Você conhece o Deus Altíssimo. Você já ouviu falar e você conhece, então ore. Ore que ele vai ter a resposta para todas as suas dúvidas. Basta acalmar o coração, tá? Acalme o coração, que Deus tem muito a falar na sua vida. Aproveite esse momento, ore com a sua família, tá? Mostre a Deus o que está te afastando dele. Peça a Deus para te mostrar o que está te afastando da presença do Senhor, tá? Não corra para o lado errado, não. Vá para o caminho certo, que é o caminho que Deus tem para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe, tá? Peço vocês que coloquem também, se vocês quiserem, os pedidos de orações, tá? Para que nós possamos, assim que terminar a live, vocês podem fazer os comentários para a gente estar orando, tá? Você que estiver vendo também alguns pedidos de orações, ore pelas pessoas que estão pedindo. Eu quero pedir oração pela minha irmã, né? Pela minha irmã Juscelene, pelos meus familiares, pela família dela, né, que está passando por uma enfermidade, mas para a honra e glória do Senhor, ela está melhor. E eu falo que tudo está nos projetos do Senhor, né? Tudo ele permite para alguma coisa, que seja para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe sua semana, tenha uma semana abençoada.